Queridos irmãos em Cristo, que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo. Queremos aproveitar este momento para meditarmos na palavra do Senhor e que Deus assim dê graça ao seu coração e possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Quero meditar em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Neste domingo, queremos falar a respeito da generosidade bíblica. E quando nós falamos a respeito de generosidade bíblica, nós não estamos falando a respeito de meras atitudes, meras ações que as pessoas ou até mesmo cristãos podem realizar. Nós estamos vivendo tempos difíceis e precisamos de atitudes benevolentes, atitudes altruístas, atitudes generosas, porém generosidade bíblica vai além de atitudes, vai além do externo, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com aquilo que Cristo fez em nós. Por isso nós precisamos primeiramente sondar o nosso coração, ou melhor, pedir que o Espírito Santo venha sondar os nossos corações para que de fato a generosidade seja genuína, verdadeira e que glorifique o nome do Senhor. Para isso, o texto nos traz 3 princípios importantes para dirigir a nossa generosidade, aquilo que nós devemos realizar, aquilo que nós devemos fazer para a glória de Deus. O primeiro elemento, ou o primeiro princípio, diz respeito ao desprendimento. Sim, ao desprendimento. E quando nós falamos a respeito disso, estamos falando a respeito do abandono ao egoísmo. Quantas pessoas estão vivendo uma vida egoísta, pensando em si mesmas, pensando no seu prazer, pensando na sua autossatisfação, pensando nos bens que consegue adquirir, nas coisas que consegue ajuntar, nos recursos que consegue guardar. E pessoas estão sofrendo, pessoas estão padecendo, pessoas estão chorando, pessoas estão naufragando na vida. E o que essas pessoas estão pensando? Estão pensando nelas mesmas. É como a atitude daquela criança que recebe 2 moedas da sua mãe. E a mãe diz para essa criança: filho ou filha, você tem 2 moedas, uma é para Deus e a outra é para você comprar um sorvete, comprar alguma coisa para você. Então aquela criança sai a andar pela rua e de repente ela tropeça, cai e uma das moedas também escapa das suas mãos e cai no bueiro. E logo ela diz: justo a moeda de Deus. A moeda de Deus se foi, a minha ficou aqui, a de Deus se foi. Quantas vezes nós encontramos pessoas assim que não abrem as mãos para ajudar, não se desprendem dos bens materiais, não se desprendem do próprio eu para estender a mão amiga, para estender a mão abençoadora, para estender a mão amorosa, para cumprir com o mandamento da palavra de Deus, amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como a nós mesmos. Quantas vezes encontramos pessoas assim? E nesse tempo de epidemia, quantas pessoas estão vivendo uma vida egoísta, centrada em si mesmas? O que a palavra de Deus nos ensina, que a generosidade cristã e bíblica, ela exige desprendimento. Eu preciso olhar para o lado, eu preciso olhar para o enfermo, eu preciso olhar para aquele que está passando fome, eu preciso olhar para aquele que está com dificuldades. Como que está o desprendimento do seu coração com relação àquilo que você é, àquilo que você tem? Como que está o seu coração diante do sofrimento alheio?
algo para nós pensarmos a respeito da generosidade cristã. O segundo ponto que eu quero mencionar aqui está ligada ao termo aqui proposta. Versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A proposta aqui está relacionada com votos. Fazemos votos. E quando estamos diante do Senhor, constantemente fazemos votos. Fazemos votos de consagração, votos de santificação, fazemos votos com relação aos nossos bens materiais. Senhor, consagro a Ti aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Estou aqui para Te servir, estou aqui para Te honrar. Usa a minha vida, Senhor. Usa aquilo que eu tenho, usa aquilo que eu sou. Quantas vezes fazemos votos? E viver a vida cristã é uma vida de voto. A santificação é um voto. A consagração é um voto. A confiança é um voto. A dependência é um voto. O louvor é um voto. Tudo aquilo que professamos a Deus é considerado voto. Por quê? Porque é algo sincero, algo verdadeiro. Prometemos fazer e muitas vezes não cumprimos. Eclesiastes fala a respeito dos votos e diz: se você fizer um voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de votos de tolos. E quantas vezes encontramos pessoas assim? Pessoas que falam o sim, mas no fundo é um não. Falam não, mas no fundo é um sim. Enganam, são enganadas, traem, mentem, não cumprem com as suas palavras. Antigamente se falava que o fio de bigode já era o voto, né? A palavra. Eu estou dando um fio do meu bigode para honrar com a minha palavra. Eu vou pagar minha dívida, eu vou te ajudar, eu vou te servir, pode contar comigo. Mas o que nós encontramos diante da generosidade são falsas promessas, falsos votos. Nós precisamos tomar conta do nosso coração para que a generosidade bíblica não se torne um voto vazio, um voto vão, um voto tolo. Amar o próximo como a nós mesmos é um voto precioso. Nós precisamos cumpri-lo com todo o esmero, com toda a dedicação. Por quê? Porque nós queremos glorificar o nome do nosso Deus. Terceiro ponto, meus queridos, que está relacionado com a generosidade cristã, diz respeito às intenções. E como nós falamos no início, generosidade não diz respeito apenas a ações externas, diz respeito ao nosso coração. Por isso, qual é a intenção do seu coração? Através da realização de uma atitude de bondade. Bater no peito? Ah, eu consegui. Ah, eu fiz. Tá vendo? Olha a minha bondade. Olha só como eu sou bom. Olha só como que eu sou altruísta. Olha só como que eu faço o bem. Lembro-me certa vez que uma instituição bancária foi até a mídia e na mídia começou a falar a respeito dos atos benevolentes. Começou a falar: não, nós ajudamos a classe mais pobre da nossa sociedade, nós promovemos eventos educativos nesta área, nós até mesmo temos um colégio, temos uma instituição de ensino que visa acolher os menos favorecidos. Mas qual era a atitude, qual era a intenção desses corações ou dessa instituição? Era um incentivo fiscal.
Estava na cara, óbvio que, claro, fazia-se o bem, mas a intenção maior era o incentivo fiscal, isenção de impostos, era a diminuição de valores pagos ao governo. E isso não é generosidade cristã. O que o texto nos diz é que devemos contribuir segundo o propósito do nosso coração, segundo os votos que fizemos em nosso coração, não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, eu vou entregar, mas eu estou triste, eu estou abatido, eu estou preocupado. Então não faça. Não faça. Eu tenho a necessidade, porque Malaquias capítulo 3 diz que eu devo fazer prova de Deus. Então eu faço prova de Deus. Se Deus não me der, se Ele não abrir as portas, as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre aqueles que me cercam, então eu tenho que fazer prova de Deus. A questão ali, quando Malaquias fala a respeito de prova, não é no sentido de provar Deus. Isso é barganha, isso é tentar Deus e isso é pecado. O que Malaquias está dizendo é a respeito do provar no sentido de deleitar-se. Deleite-se em mim. Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, meus queridos, nesse terceiro ponto, nós devemos fazer, ou melhor, nós devemos exercer a generosidade sem segundas intenções, com sinceridade, com verdade, amando a Deus. E por que nós devemos fazer isso? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Meus queridos, Deus, Ele tem prazer quando Ele encontra um coração amável, amoroso, um coração generoso, um coração solícito a atender a sua palavra e servir uns aos outros. E aqui está falando a respeito de contribuição, aqui está falando a respeito de generosidade. Onde nós podemos exercer essa generosidade verdadeira, cristã, genuína, firmada na palavra de Deus? Hoje nós temos oportunidades na porta da nossa casa. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão tristes? Quantas pessoas estão preocupadas, temerosas e que precisam de uma palavra amiga? E não apenas de uma palavra, precisam de uma oração. E não apenas de oração, mas precisam de recursos. Há um vídeo circulando na internet onde mostra uma mulher na fila de um supermercado cheio de álcool em gel. Hoje é artigo de luxo, álcool em gel. Mas uma quantidade assim absurda. E as pessoas revoltadas. Por quê? Porque na prateleira não tem mais, mas no carrinho da pessoa tem. O mundo está vivendo uma confusão de sentimentos, de valores, não sabe mais para onde ir, mas nós sabemos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a direção do Espírito Santo para agirmos contrário àquilo que o mundo ensina e sermos bênção na vida daqueles que nos cercam. Você pode levar uma palavra, você pode ajudar com um recurso, você pode orar, você pode ajudar financeiramente. Não se esqueça dos votos, ou do voto que você fez de amar o próximo como a si mesmo. Não se esqueça que há um voto de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento,
com todo o seu coração. E isso diz respeito aos seus dízimos, às suas ofertas. Sim, diz respeito à sua contribuição na casa do Senhor, que apesar da situação, não devem parar. Ah, mas como eu faço isso? Ah, eu tenho que me esforçar um pouco. Se eu não posso ir à casa de Deus, eu posso chegar ou fazer chegar de alguma forma. Meus queridos, não entendam mal essa questão. O nosso desejo é que o seu coração esteja firmado na generosidade cristã. Em terceiro lugar, não fazer por necessidade ou tristeza. A minha contribuição deve ser de coração. Eu entrego para ajudar, para abençoar e, acima de tudo, para glorificar o nome do nosso Deus. Que estes três elementos, que estes três princípios, o desprendimento, os votos e a sinceridade do coração, estejam presentes na sua vida. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê um domingo abençoado. Não se esqueça de orar por essa situação, não se esqueça de clamar ao Senhor para que Ele traga a solução para essa enfermidade, diante dessa epidemia que estamos enfrentando. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê um coração solícito a ajudar, desprendido, grato e, de fato, venhamos a cumprir a generosidade cristã para a glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.